Você acha que conhece a história dos vikings? Pensa em Ragnar Lothbrok como o maior herói de todos? Hoje, vamos falar de um guerreiro que não só herdou o sangue de Ragnar, mas que forjou seu próprio destino de fogo e fúria, levando o terror viking a lugares que seu pai jamais sonhou. Este é Bjorn Ironside, o filho do urso, o conquistador implacável cuja lenda ecoa através dos séculos. Esqueça tudo o que você sabe. Bjorn não era apenas o filho de uma lenda. Ele se tornou uma. Conhecido por sua força brutal, uma coragem que beirava a loucura e uma ambição que não conhecia fronteiras, ele foi muito mais do que um simples herdeiro. Ele foi um explorador, um rei e um pesadelo para os reinos mais poderosos da Europa. Sua história é uma saga de batalhas sangrentas, viagens por mares desconhecidos e uma sede insaciável por glória. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na vida deste guerreiro formidável. Vamos descobrir como ele ganhou o apelido de Ironside, ou Flanco de Ferro, uma alcunha que o tornou praticamente invencível em batalha. Vamos reviver suas campanhas mais violentas, desde os saques na França até a ousada e quase inacreditável invasão do Mediterrâneo, onde enfrentou impérios e desafiou o próprio conceito do mundo conhecido. E claro, vamos entender a complexa relação com seu pai, Ragnar, e como a sombra do grande herói viking o impulsionou a buscar feitos ainda maiores. Prepare-se para descobrir a verdadeira história de Bjorn Ironside. Uma história que vai muito além da série de TV. Fique comigo até o final, porque a jornada de Bjorn é uma das mais épicas de toda a era viking. A lenda de Bjorn começa na Escandinávia, no berço da cultura guerreira viking. Desde cedo, ele foi treinado nas artes da guerra, aprendendo a manejar o machado e o escudo sob o olhar atento de seu pai, Ragnar Lothbrok. Mas enquanto seus irmãos eram talentosos, Bjorn possuía uma ferocidade diferente, uma chama selvagem nos olhos. Dizem as sagas que ele tinha a força de um urso, uma criatura que ele próprio teria enfrentado e matado ainda jovem, ganhando assim um de seus primeiros epítetos, o filho do urso. Essa conexão com o animal selvagem não era apenas simbólica. Em batalha, Bjorn lutava com a fúria de um berserker, um guerreiro urso que entrava em um transe de combate, imune à dor e ao medo. Essa reputação o precedia em todos os campos de batalha, espalhando o terror entre seus inimigos antes mesmo que o primeiro golpe fosse desferido. Mas a força bruta não era sua única arma. Bjorn herdou a astúcia e a curiosidade de seu pai. Ele não se contentava em apenas saquear as terras vizinhas. Ele olhava para o horizonte e via um mundo de oportunidades, um mapa de reinos a serem conquistados. Foi essa ambição que o levou a se tornar um dos maiores exploradores de sua época. O primeiro grande teste de Bjorn como líder veio após a lendária morte de Ragnar. Consumido pela vingança, ele se uniu a seus irmãos para formar o grande exército pagão, uma força viking como nunca antes vista. Eles cruzaram o Mar do Norte e caíram sobre a Inglaterra com uma fúria avassaladora. Bjorn estava na linha de frente, seu machado cantando uma canção de morte enquanto vingava seu pai. A conquista de York e a derrota dos reis anglo-saxões foram apenas o começo. Bjorn provou ali que não era mais um garoto à sombra de Ragnar. Ele era um líder nato, um jarl temido e respeitado. Mas a Inglaterra era pequena demais para a ambição de Bjorn. Enquanto seus irmãos se contentavam em estabelecer reinos e lutar por terras inglesas, os olhos de Bjorn estavam voltados para o sul, para as terras quentes e ricas do Mediterrâneo, sobre as quais ele ouvira histórias fantásticas. A expedição de Bjorn ao Mediterrâneo é, sem dúvida, o capítulo mais espetacular de sua vida e um dos feitos mais audaciosos de toda a era viking. Imagine a cena. Uma frota de mais de 60 navios vikings, liderados por Bjorn e seu mentor, Halstein,
navegando para longe das águas frias do norte, em direção ao coração do mundo civilizado da época. Eles não seguiram o caminho fácil. Primeiro, saquearam a costa da França, o império que Carlos Magno havia construído. Cidades inteiras foram incendiadas e tesouros foram pilhados. Paris tremeu diante da fúria dos homens do norte. Mas isso era apenas um aquecimento. O verdadeiro objetivo era o sul. Contornando a Península Ibérica, eles enfrentaram as frotas dos mouros, os governantes muçulmanos da Al-Ándalus. Foram batalhas navais ferozes, um choque de culturas e de táticas de guerra. Os vikings, com sua brutalidade direta, contra os marinheiros experientes do Mediterrâneo. Bjorn e seus homens sofreram perdas, mas sua determinação era inabalável. Eles saquearam cidades costeiras na Espanha e no norte da África, deixando um rastro de destruição. O auge dessa jornada épica foi a chegada à Itália. As sagas contam que Bjorn acreditava estar atacando a própria Roma, o centro do mundo cristão. A cidade que eles cercaram e saquearam era, na verdade, Luna. Usando de uma astúcia digna de seu pai, Bjorn fingiu estar à beira da morte e pediu para ser batizado e enterrado em solo sagrado dentro da cidade. Quando seu caixão foi levado para a igreja, ele saltou para fora com a espada em mãos e, junto com seus guerreiros escondidos, abriu os portões da cidade para o resto de seu exército. Foi um massacre. Embora não fosse Roma, a conquista de Luna solidificou a lenda de Bjorn Ironside. Ele havia levado os dracares, os navios dragão vikings, a lugares que nenhum outro líder nórdico havia ousado ir. Ele saqueou o coração do Mediterrâneo e voltou para a Escandinávia não apenas como um rei rico, mas como uma lenda viva, um homem cujas histórias seriam contadas ao redor das fogueiras por gerações. Mas como ele ganhou o apelido de Ironside, ou Flanco de Ferro? Existem algumas versões. Uma diz que sua mãe, Aslaug, uma volva, uma feiticeira, usou magia para torná-lo invulnerável a ferro e aço, daí o nome. Outra teoria, mais histórica, sugere que ele usava uma cota de malha ou uma armadura de placas de ferro que o protegia nos flancos durante a batalha, algo raro e que lhe dava uma vantagem crucial. Independentemente da origem, o nome se tornou sinônimo de sua invencibilidade em combate. Ele era o guerreiro que não podia ser ferido, o que aumentava ainda mais o terror que seus inimigos sentiam. Após suas aventuras no Mediterrâneo, Bjorn retornou à Escandinávia como um dos homens mais poderosos do mundo viking. Ele se tornou rei da Suécia, governando a partir de Uppsala, o centro religioso e cultural de seu povo. Mas um rei guerreiro nunca descansa. Ele continuou a liderar expedições, lutando contra tribos rivais e defendendo seu reino. A morte de Bjorn, assim como sua vida, é envolta em lendas. Não há um registro claro de como ele morreu. Algumas sagas sugerem que ele morreu de velhice e doença, um fim pacífico e raro para um guerreiro de sua magnitude. Outras insinuam que ele caiu em sua última batalha, lutando até o fim, como um verdadeiro viking. Talvez o mistério seja apropriado. Um homem que viveu uma vida tão extraordinária não poderia ter um fim comum. O legado de Bjorn Ironside é imenso. Ele fundou a dinastia Munsö, que governou a Suécia por séculos. Ele expandiu o mundo viking, provando que não havia mar que não pudesse ser cruzado, nem reino que não pudesse ser desafiado. Ele mostrou que a ambição, combinada com coragem e uma pitada de loucura, podia reescrever os mapas do mundo. Então, voltamos à pergunta inicial. Bjorn Ironside superou seu pai, Ragnar Lothbrok. Ragnar é a figura mítica, o herói que abriu as portas do Oeste. Mas Bjorn pegou essa chave e abriu portas que Ragnar nem sabia que existiam. Enquanto Ragnar se tornou uma lenda por desafiar a Inglaterra, Bjorn desafiou o mundo conhecido
do Atlântico ao Mediterrâneo. Ele não apenas seguiu os passos do pai, ele trilhou seu próprio caminho, um caminho muito mais longo e talvez muito mais audacioso. A verdade é que a saga dos Lothbrok não é a história de um único homem, mas de uma linhagem de gigantes. Ragnar plantou a semente e Bjorn a fez crescer em uma árvore que tocou os céus. E você, o que acha? Bjorn foi maior que Ragnar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber quem você considera o maior viking de todos os tempos. E não se esqueça de sugerir qual guerreiro lendário você quer ver no nosso próximo vídeo. Se você curtiu essa viagem pela história de Bjorn Ironside, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas sagas. Obrigado por assistir e até a próxima.